Olá, tudo bem? Vamos aqui fazer um estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, pega a sua Bíblia, vamos junto, né? Nós estamos nesse estudo, um estudo minucioso, onde a gente aprende, né? A conversar, a andar na presença de Deus, a fazer a vontade dEle. Porque quando a gente não conhece as Escrituras, como que você vai, né? Saber, né? Que aquilo que você faz é pecado diante de Deus ou não. E até porque a gente peca até de não conhecer as escrituras, até de não conhecer que tal ato é pecado, você peca. Talvez você fale, mas eu vivi no tempo da ignorância, né? A gente vê muito pastor falando, você viveu no tempo da ignorância, então Deus perdoa você. E não é bem assim. As coisas a gente peca até por não conhecer a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia, né? Então, quem fala essas coisas que Deus perdoa o tempo da ignorância, ela não conhece Deus, ela não conhece, né, a palavra de Deus. Então, vamos aprender para que a gente não vive no erro, né? Não vive praticando o erro por falta de conhecimento. Então, eu convido você, pega a sua Bíblia e vamos juntos, né, fazer essa leitura. O livro de Deuteronômio, agora nós estamos no capítulo 16. Para quem não conhece a Bíblia, que não tem intimidade com a Bíblia, esse livro fica lá no começo da Bíblia. É um dos livros, eu creio que é o quinto livro, né? No começo da Bíblia é o quinto livro, o livro de Deuteronômio. Então você pega a sua Bíblia e procura. Ela fica lá mais ou menos nas páginas, né, de 200 para lá. Página 200 para lá. Eu tenho uma Bíblia grande, a minha tá... Esse capítulo, né, tá na página 226, a minha Bíblia da Alfalite. E se você quiser, se você tem uma Bíblia da Alfalite e quer acompanhar, fica na página 226. Para facilitar, né? Porque hoje em dia, infelizmente, muita gente não tem, assim, intimidade com a Bíblia, então não sabe nem abrir a Bíblia, né, em determinados livros ou versículos. Então, às vezes, o pastor cita um versículo, cita um livro, a pessoa fica olhando para o outro para saber se está no meio, se está no começo, se está no final, onde que está esse livro para ela, né? E abrir, né? Para ela não ficar com carão, nossa, eu não conheço, eu não sei. Aí ela fica olhando de lado, assim, para ver se alguém vai abrir a Bíblia, né? Aí é duro quando você vê assim, o outro também está esperando você também abrir a Bíblia para saber aonde que está escrito. Tem pessoas que não conhecem o que é a separação, né? Que temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então as pessoas, ela fala Testamento, mas a Bíblia é uma só. Então não tem esse Novo e Velho Testamento, mas esse é um linguajar que é muito costume junto com os cristãos, né? Essa divisão, né? Novo Testamento, a própria Bíblia já vem com essa nomenclatura, né? De Novo Testamento, de Velho Testamento. Então, aí a pessoa fica, né, naquilo, olhando o outro, né, onde que ele vai abrir a Bíblia? Tá no começo, então tá por aqui, né? Assim, pela lógica, né? Mas não por conhecimento. É triste, é triste. Uma pessoa que se diz cristão não conhecer o livro, a Bíblia, o regime, né, que ela adota como cristã, né? Ela não conhece aquele livro que ela se diz, né, cristã. É triste. Mas eu creio que você não é assim. Vamos lá, eu tenho, né? Vou partir por essa primícia que você não é assim, que você entende muito bem a Bíblia como eu, porque você já é cristão há muito tempo. Esse canal é um canal mais para os cristãos, né? Mais para os evangélicos, as pessoas, né, que já que buscam, né? Não é só para os evangélicos, mas a pessoa mais que busca, né, há muito mais tempo, né, conhecer Deus, e aquelas pessoas também que não tem religião, mas ela também quer, né, conhecer, porque cristão, irmãos, a Bíblia não foi feita só para os cristãos, ela também foi feita para o mundo geral. Tanto que os satanistas, eles conhecem muito bem a Bíblia. Eles conhecem mais a Bíblia do que os próprios cristãos, para você ter uma ideia.
Às vezes você ouve um satanista falando, ele cita versículo da Bíblia e corretamente. Ele cita versículo da Bíblia corretamente, porque ele tem intimidade. Como que você vai atuar? Porque o satanista, ele é adversário de Deus, né? Ele é adversário de Deus. Como que você vai entender seu adversário se você não conhece, né, o seu adversário? É assim mesmo que nós cristãos temos que ter conhecimento sobre o mundo de Satanás, sobre o espiritismo, sobre as coisas, né, ocultas, né, que Satanás ele faz. Nós temos que ter esse conhecimento também do nosso inimigo, porque como que você vai lutar contra o seu inimigo se você não conhece o seu inimigo? Como? Me fala. Se você não conhece nem o seu, nem como fala, a pessoa, né, o Deus que você diz que segue, você não conhece. Você não conhece nem o Deus que você diz que segue e tá querendo lutar contra Satanás, né? Tá aí no mundo aí você fica a deriva, né? É igual aquelas pessoas que ficam na praia, né? Toda hora a onda vem, né? Ele quer entrar no mar, mas a onda vem forte, joga ele lá pra areia, ele entra no mar, fica desse jeito. É desse jeito o cristão, fica aquele cristão ping-pong. É triste, né? Mas vamos aprender. Conhecer os dois lados. Assim como o satanista, eles conhecem os dois lados. Eles conhecem o lado da escritura bíblica de Deus e também conhecem o lado do mal deles lá. Eles fazem, né, o trabalho deles lá. Então, talvez você me pergunte, então por que o satanista faz o trabalho deles? Porque o diabo, porque Deus, uma coisa que muitos cristãos não sabem, né? Fica falando asneira por aí. Deus, ele prova quem ele ama, quem se diz que ama ele. Deus prova. Se você diz assim, eu amo Deus, Deus vai provar você. Ele prova de todo jeito. E o Satanás, não. O Satanás é assim, você faz uma oferenda para ele e ele te volta, né? Imediato, né? Imediato, a resposta de Satanás é imediata. Ele não demora como Deus, né? Deus vai provando a pessoa, se a pessoa é boa mesmo, é a mesma coisa. Deus, ele faz assim, é a mesma coisa, você contrata um funcionário, né, e fica provando aquele funcionário, fica testando aquele funcionário para você dar um aumento de salário, para você aumentar o cargo dele. Então você vai ficar com ele, tem aquele tempo, né, que nós falamos, tempo de experiência, né, no trabalho. E com Deus a mesma coisa, você não entra na presença de Deus hoje, fala assim, olha, Deus, eu sou o teu filho, eu aceito o Senhor como o único suficiente Salvador, agora o Senhor muda a minha vida. Não, não é assim, não funciona assim. Com Deus não, Deus vai te provar. Tem como você entra na empresa, tem os 90 dias de experiência, com Deus a mesma coisa. Deus vai te provar. Então muitas pessoas não entendem, né? Porque elas saem do satanista e lá no Satanás ele dá tudo para ela, ele dá assim de imediato. Aí quando ela chega, né, abraçando Deus, aí Deus começa, né, não começa, né, dar as coisas, porque Deus começa a observar se a pessoa realmente tá naquele temor, tá no tremor, tá obedecendo. E a pessoa fica naquilo, né? E muitas das vezes a pessoa fala, esse Deus não me dá nada. Eu vou voltar para o satanista. Por quê? Então, ele não teve amor para com Deus. Então, Deus, ele testa. Então, é por isso que eu falo para você. A falta de conhecimento da palavra de Deus te leva, né, a lugares, né, obscuros. Então, você, ao invés de você conhecer Deus, receber dele as promessas, né, que ele passa para nós, para aqueles filhos obedientes, você deixa de receber essas promessas porque você não tem, né, uma estrutura, um conhecimento espiritual para você se manter em pé, erguido, não, com a sua bandeira lá, não, pode vir o que for, Deus, eu estou agarrado contigo. Igual aconteceu com Jó. Jó, Deus foi lá e falou para o diabo, pode experimentar Jó, eu confio em Jó. E Jó, você vê que Jó passou por tantas tribulações, tantas lutas, né?
Jó passou por tantas lutas, mas ele estava ali com a bandeirinha dele. Eu não largo, eu não largo, eu não largo Deus. Eu não largo Deus. E ele não largou, e ele venceu, e Deus provou, né, para o mundo, né, que Jó era um homem temente a Deus. Mas vamos voltar para cá, que nos diz assim: observa o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus te retirou do Egito. E sacrifica a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Não comas nada terminado nela. Durante 7 dias coma pães ázimos, pão de aflição, porque saíste com pressa da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, durante todo o tempo da tua vida. Não se veja fermento contigo durante 7 dias em todos teus territórios. E da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada reste até de manhã. Não podes sacrificar a Páscoa em qualquer lugar, em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá. Somente no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Ali sacrifica a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado de tua saída do Egito. E cozinha e come no lugar que o Senhor teu Deus escolher, e pela manhã podes voltar às tuas tendas. Come pães ázimos durante 6 dias, e no 7º dia haja santa assembleia ao Senhor teu Deus, e não faça nenhum trabalho nela. O que Deus está falando aqui? Por que temos que celebrar a Páscoa? E, né, qual o motivo, né, que a gente tem que celebrar a Páscoa? A Páscoa, irmão, o motivo que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa ela é celebrada dia 14 de janeiro, né? Vai até o dia 21 de janeiro. Como celebramos a Páscoa? A Páscoa, no primeiro dia, você faz uma santa convocação, você participa, né? Que hoje as igrejas falam Santa Ceia. Você participa da Santa Ceia, tá? No primeiro dia. E vai até o dia 21, à tarde. Você segue esse ritual. E no 7º dia, no 7º dia, que é o dia 21, a tardezinha, você entrega, é tipo um sacrifício, é um jejum. Aí você entrega esse sacrifício a Deus com louvores, com música, né, com oração. Você entrega esse sacrifício que você fez. E qual o motivo, né, que nos leva a fazer esse tipo de consagração? Essa consagração, que foi uma consagração que Deus ele ordenou para Moisés, para passar para os filhos de Israel, né, para esse povo que estava no deserto, qual é o significado? Esse significado da Páscoa não é cordeirinho, não é que Jesus morreu na cruz por nós, não é isso, não. O significado da Páscoa é que quando Deus, né, ele tirou o povo do Egito, o povo era escravo no Egito, e ele tirou com mão forte. Então ele venceu, né, as barreiras, né, de Satanás. Deus venceu, ele tirou, né, o povo do Egito, da escravidão, para colocar numa terra prometida. Então aquele povo vivia na escravidão. Nós que somos cristãos, nós éramos, né, descendência, né, desse povo. Então Deus falou: olha, em todas as vossas gerações celebre a Páscoa e lembre seus filhos o que foi o significado da Páscoa. A Páscoa é esse significado, é quando o Deus, né, tirou o povo do Egito, né, foi com mão forte, foi um grande acontecimento, porque não foi de um dia para a noite, né, que Deus fez isso. Ele foi com muita luta, né, foi com muita peleja, vamos dizer assim, né? E ele conseguiu carregar esse povo. Não foi um ou dois, ou uma família, 10 famílias, não. Foi multidões de pessoas que ele tirou do Egito. E ele caminhou com esse povo durante 40 anos no deserto. E esse povo veio, né,
Deus colocou esse povo numa terra prometida, que ele prometeu, né? Ele colocou numa terra que mana leite e mel, ele deu de tudo. Sabe o que é de tudo para esse povo? Esse povo se enriqueceu, tanto que já saiu lá do Egito, é rico, né? Porque as mulheres tiraram, né? A Bíblia fala que elas tiraram todos os brincos dela, colares, e deram para as israelitas, né? Para as mulheres israelitas, os homens, tudo os bens, porque eles queriam os israelitas bem longe, porque Deus estava pesando muito, a mão muito forte sobre eles. Até os primogênitos dos egípcios foram mortos por causa, né, da retirada do povo de Israel lá do Egito, porque o rei do Egito, na época, o faraó, ele não queria, né, tirar, ele não queria deixar de jeito nenhum o povo de Israel, né, sair de lá de dentro do Egito, porque esse povo era escravos, né, do Egito, então eles iam ficar sem esses escravos. E esse povo de Israel, eles que faziam todo o serviço braçal para todos os egípcios daquela cidade. A cidade do Egito era uma cidade muito grande, muito imensa. E esse povo de Israel, eles eram os escravos, eles que faziam todo o trabalho pesado, era o povo de Israel que fazia. Agora você imagina, você não ficasse uma empregada, né, dentro de casa, uma pessoa que faz todos os trabalhos. Então, só que Deus pesou tanto, a mão de Deus foi tão pesada para os egípcios, que eles tiraram todos os cordões, todos os brincos, todas as pulseiras, anéis, e deram, as mulheres deram tudo, tachos, né, que fala de cobre, de ouro, eles deram tudo, para o povo de Israel, para os israelitas saírem do país deles, que eles queriam o povo de Israel bem longe deles, né? Mas Faraó não queria. Faraó, ele pensou, esse povo aqui eu vou ficar pobre, porque eu tenho riqueza, e ele ficou realmente, né? A gente lê a Bíblia, né, no passagem do tempo. Então, esta foi a razão que Deus ordenou para os filhos de Israel que quando saísse do Egito, lembrasse do que Deus fez por eles, porque eles eram escravos. Então, hoje, se você tem liberdade para ir e vir, você não é escravo, por causa dessa retirada desse povo lá. Não foi uma retirada, assim, digamos assim, não foi uma retirada, né? O povo quis sair, ele deixou o povo sair com maior facilidade. Não, foi uma luta muito grande, foi uma imensa guerra, uma guerra mesmo, foi uma guerra, tanto uma guerra espiritual, como foi uma guerra material mesmo. Se você ler, né, a trajetória do povo quando saiu lá do Egito, é uma história muito triste mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Nós cristãos estamos aqui, né, no Brasil, muitos estão em outros países, e temos, né, essa liberdade de culto, né, de cultuar o nosso Deus. Coisas que, infelizmente, né, tem países que são proibidos o culto, a reverência ao nosso Deus. Mas nós temos, né? Então, nós temos que conhecer Deus. Por isso que eu falo para você, é primordial, né, que nós cristãos conhecemos as Escrituras, conhecemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para você conhecer por meio de quem? De um pastor, de um irmão, de um comentário no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não é por aí, não. Você tem que conhecer Deus na essência. Cadê a palavra dele? Onde que está escrito isso? Qual livro que fala tanto de Deus? É a Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia. Então, é nessa razão que eu sempre falo com você, conheça Deus. Então, é esse motivo que Deus está falando aqui da Páscoa, né? A Páscoa, ela deve ser celebrada. Aí você fala assim, mas isso aí era para ser celebrada só para o povo de Israel. Hoje nós vivemos em outro mundo, nós vivemos em outro, né, Novo Testamento, nós vivemos em outro século. Só que, para que tampar sua boca, para tampar a boca de muitos, né, o que Deus, ele faz as coisas muito bem feitas, quando eu falo para você, ele faz as coisas muito bem feitas, é o que ele falou. Que nós devemos celebrar a festa
de Páscoa pelo século dos séculos. Entendeu? É só para aquele povo de Israel. Agora eu pergunto para você, quando ele disse isso, é por isso que eu falo, a gente peca por não conhecer a Escritura. Por século dos séculos. E qual o motivo? Então, o que é? Não é aquela Páscoa que é sociedade, né, comercial. Eu falo sociedade comercial, porque a Páscoa hoje em dia, ela virou um comércio, né? Comércio de vender chocolate. E hoje os cristãos todos estão agregados, né, a essa festa, né? Aí acha coisa maravilhosa e acha que tá, e nem sabe o significado da Páscoa. Se você perguntar para algum cristão qual é o significado da Páscoa, ele não vai saber te responder. Mas o significado verdadeiro é isso. Vamos continuar aqui. Conta 7 semanas desde o dia em que começares a meter a foice na seara, começa a contar as 7 semanas. E celebra a festa das semanas do Senhor teu Deus, de acordo com a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te abençoe. E alegra-te diante do Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro de tuas portas, o peregrino, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. E lembra-te que foste escravos na terra do Egito, e observa e cumpre este estatuto. Aqui Deus está falando para fazer a festa de Pentecoste. Então ele está falando, quando vocês entrarem, né? Quando aqui sim, essa festa aqui é para o povo, só para aquele povo de Israel daquela época. Porque quando eles forem, né, quando eles fossem, né, entrar na Terra Prometida, então eles iam separar 7 semanas, contando hoje. Hoje eu entrei na Terra Prometida que Deus me prometeu, que daria para mim. Então eu vou contar 7 semanas. E nas 7 semanas, o povo de Israel teria que apresentar diante de Deus, né, e com ofertas, né, em agradecimento por tudo que Deus fez por eles. Então essa é a festa do Pentecoste. Agora vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. Celebra a festa dos tabernáculos durante 7 dias, quando colheres a tua eira do teu largar. E alegra-te em tua festa, tu, teus filhos, tua filha, teu servo, tua serva, o levito, o peregrino, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas. Celebra a festa do Senhor teu Deus durante 7 dias no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita e todo o trabalho em tuas mãos. Estarás completamente alegre. 3 vezes no ano, todo teu varão deve aparecer diante do Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festas das semanas e na festa dos tabernáculos. E ele não apareça com as mãos vazias diante do Senhor. Cada um ofereça como puder, de acordo com a bênção que o Senhor teu Deus lhe der. Então aqui Deus está falando para eles 3 festas, né, por ano, que eles deveriam, né, fazer, se alegrar diante de Deus, estar, né, em comunhão com Deus, que é a festa da Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E aqui fala mais, olha. Estabelece juízes e oficiais em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, de acordo com suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não desvies o juízo, não atentes para as pessoas, nem aceites suborno, porque o suborno cega aos olhos dos sábios e perverte a causa do justo. Segue a justiça, somente a justiça, para que vivas e possuais em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantes nenhuma árvore como ídolo, junto ao altar do Senhor teu Deus, nem levantes coluna para ti, coisas que o Senhor teu Deus odeia. Então, Moisés estava, né, explicando para o povo, olha, não planta nenhuma árvore para dizer que isso aqui é meu Deus, isso aqui é um ídolo, né? Porque a gente sabe que existem países, né, que adora, né, árvores. Tem muitos países aí que a mulher, antes de casar com o marido, ela tem que casar com uma árvore. É tudo uma tradição, né? Isso aí já veio uma tradição. Talvez você fale, isso é da agora? Não. Isso já veio tradição lá dos egípcios, porque os egípcios, eles faziam esse tipo de costume e Deus abominava esse tipo de
costume, esse tipo de regramento que eles faziam, né? E aqui também fala, né, que nós não devemos levantar colunas, né? Muitas pessoas, né, colocam uma coluna e colocam um santo lá em cima, principalmente se vai nas cidades, né, nas igrejas católicas, a gente vê sempre colunas, né, a pessoa aí lá em cima eles colocam um santo, né, de adoração, para o povo adorar. Eu já vi muita gente prostrado diante daquelas estátuas lá, pedindo, chorando, mas só que tudo isso é coisas de Satanás. Satanás, ele faz milagres. Então, porque Satanás sabe que Deus abomina, né, tal prática, mas infelizmente o povo o povo é muito emocional, é muito emotivo. Por não conhecer as escrituras, eles pecam e eles erram, né, nesse sentido, porque eles acham que se eles receberam uma bênção, eles acham que aquela estátua, que aquele santo é que abençoou eles. Na cabeça deles, eles acham que foi porque eles pediram para aquela santa, né, dar alguma coisa para eles, e aquela santa deu. Então não foi a santa que deu, foi o diabo que deu. Por que o diabo dá? Porque o diabo, ele quer enganar. A própria Bíblia fala, né, que o diabo ele veio para enganar, para matar, né, para tirar, para apartar o homem da presença de Deus. E por isso que esses santos que talvez você adore, eu não sei se você é adepto à adoração de ídolos, né? Então, se você recebe algum milagre, talvez você fale assim, eu recebo, Virgem Maria já me fez muitos milagres. Não foi a Virgem Maria. Se você ler a Bíblia, ter conhecimento, você vai perceber que ela não fez nada para você. Quem fez foi o demônio. O demônio fez para você pensar que foi ela que fez aquele milagre. Mas não foi o próprio demônio. E quando você conhece, é por isso que eu falo, quando você conhece o lado espiritual satânico, você vai ver que eu tenho razão. Você vai falar realmente, porque quem faz isso é um demônio. Um demônio usa, né, da imagem para achar para você, para mostrar para você que foi aquela imagem que fez, porque ele sabe que Deus abomina idolatria. O demônio sabe. Então o demônio, ele quer o quê? Ele quer agregar mais adeptos ao lado dele. E para que ele consiga isso, ele tem que te persuadir. Então, ele persuade a pessoa através desses milagres. Que a pessoa fica, né, com aquela mente, não. Eu já vi muitos pastores deixando, né, a igreja cristã, que leva, né, que está mais... Não digo que a igreja cristã é a mais santa, é a mais certa, não. Mas eles deixam, né, desse costume de não adorar imagem para adorar, né, para ir para o outro lado para adorar. Então isso já é tudo programação de Satanás na mente da pessoa, para a pessoa acreditar realmente. E o próprio Jesus, né, ele disse que o diabo ele veio para matar, para enganar, para roubar. Então é necessário você ter os dois conhecimentos. O conhecimento de Deus, do lado de Deus, e o conhecimento também do lado do seu inimigo, de Satanás, do diabo, né, que a gente fala. Então você precisa conhecer como que Deus age na vida do ser humano e como que o diabo age na vida do ser humano. Então esses dois lados você tem que conhecer muito bem para que você não venha, né, ser enganado por um deles. Porque se você for enganado, você vai perder a sua salvação. A Bíblia é bem categórica nesse assunto, nesse tipo de coisa. E a Bíblia fala bem claro, né? Então, tá aqui, né? Deixo aqui esse capítulo 16. Eu espero que você possa ter aprendido, né, alguma coisa com esse capítulo. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E que cada dia mais você possa crescer espiritualmente na presença de Deus. Eu te peço que você possa dar um joinha, não custa nada, faz esse canal crescer. Você pode compartilhar essa mensagem.
Você pode se inscrever no canal se você não é inscrito, e que todos nós possamos, né, estar com a luz iluminada de Cristo dentro de nós, para que nós possamos vir, né, ser os servos obedientes à palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, né, se Deus permitir que eu esteja aqui de novo com vocês.